Uma peça de metal polido desliza pela esteira, quase invisível na linha de produção. Ela é idêntica a centenas de outras que passaram antes, um brilho perfeito sob as luzes da fábrica. Mas, de repente, uma garra robótica se move não para embalar, mas para empurrá-la para fora da linha, em uma caixa de descarte. Sem hesitação, sem barulho de erro, apenas um movimento preciso e silencioso. Para o olho humano, aquela peça era impecável. Para a máquina, ela carregava uma falha invisível, um desvio minúsculo que a tornava inaceitável. Como um sistema automatizado pode detectar um defeito que escapa à percepção humana. A resposta não está em olhos mais aguçados, mas em uma forma de visão que transcende o que vemos, transformando luz e sombra em dados que definem o destino de cada objeto. É a engenharia por trás do olhar da máquina, uma coreografia complexa de sensores, iluminação e algoritmos que trabalham nos bastidores, decidindo o que é perfeito e o que deve ser rejeitado, tudo em milissegundos. E é nessa busca pela perfeição invisível que reside uma tensão constante, o que acontece quando a própria visão da máquina é comprometida. No coração dessa capacidade está o que chamamos de sistemas de visão artificial. Eles não veem como nós, não sentem a textura, não apreciam a estética. Eles quantificam. Uma câmera industrial, muitas vezes conectada a lentes especializadas, captura imagens de um objeto. Mas essa é apenas a primeira camada. A verdadeira inteligência começa com a forma como a luz é controlada. Não é a luz ambiente da fábrica, mas iluminação estruturada e precisa. Pode ser uma luz estroboscópica que congela o movimento, uma luz de fundo que cria silhuetas nítidas, ou até mesmo padrões de luz a laser que revelam a topografia de uma superfície. Cada tipo de iluminação serve para realçar características específicas, tornando visível o que de outra forma seria indistinguível. Pense em um chip de computador minúsculo. A olho nu parece uma superfície plana e uniforme, mas sob a iluminação correta e com uma câmera de alta resolução, o sistema de visão pode detectar um arranhão microscópico, uma partícula de poeira que não deveria estar ali. Ou até mesmo um terminal que está um micrômetro fora de posição. Esses desvios são críticos. Em um circuito eletrônico, um único fio solto ou um componente mal alinhado pode significar a falha total de um dispositivo. Para a máquina, esse arranhão não é uma imperfeição estética, é um dado. Uma mudança no padrão de pixels, uma variação de cor que não corresponde ao modelo ideal, uma diferença na altura ou profundidade revelada pela luz estruturada. Uma vez que a imagem é capturada e iluminada de forma otimizada, o software entra em ação. Ele não olha a imagem como um todo. Ele a divide em milhões de pontos, pixels, cada um com um valor numérico que representa sua cor e intensidade. O software, então, compara esses valores com o modelo ouro, uma imagem perfeita do objeto que foi programada previamente. Esse modelo inclui todas as tolerâncias aceitáveis. Ele sabe o tamanho exato de um buraco, a distância precisa entre dois pontos, a angulação correta de uma curva. Se a peça em questão tiver um buraco 1 milímetro menor, ou se a borda estiver ligeiramente chanfrada além do limite permitido, o software detecta essa diferença matemática. Ele pode identificar rachaduras invisíveis a olho nu, bolhas de ar dentro de um material translúcido, ou até mesmo a presença de um selo que não foi aplicado com a pressão exata. A decisão é tomada em frações de segundo. Se o desvio estiver dentro da tolerância, a peça segue. Se não, ela é marcada para descarte ou retrabalho. É uma forma de controle de qualidade que opera em uma escala e velocidade impossíveis para qualquer equipe humana. O impacto disso nas fábricas é profundo. Não se trata apenas de acelerar a produção,
mas de elevar a qualidade a um novo patamar de consistência. Sem a visão artificial, a inspeção humana é suscetível à fadiga, distração e variações subjetivas. O que um inspetor pode considerar aceitável no início do turno pode não ser o mesmo no final. Uma máquina, por outro lado, aplica os mesmos critérios implacáveis a cada peça, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso significa menos produtos defeituosos chegando ao mercado, menos recalques caros e uma reputação de marca mais forte. A busca por zero defeitos, antes um ideal inatingível, se torna uma meta concreta e mensurável. Mas essa precisão tem seus próprios desafios. A máquina é implacável, mas também cega para o contexto. Se o software é programado com tolerâncias excessivamente apertadas, ele pode rejeitar peças que são perfeitamente funcionais e aceitáveis para o cliente, gerando desperdício desnecessário. Por outro lado, se as tolerâncias são muito amplas, peças defeituosas podem passar, comprometendo a qualidade. A calibração dos sensores e a programação dos algoritmos são tarefas que exigem um conhecimento profundo do produto e do processo de fabricação. Não é uma tecnologia ligar e esquecer. A maior tensão, no entanto, reside no que acontece quando a própria visão da máquina falha de forma sutil. Não um colapso total do sistema, mas uma descalibração gradual. Imagine um sensor de visão que, devido a uma vibração mínima ou a um acúmulo imperceptível de poeira na lente, começa a medir as dimensões de forma ligeiramente errada. Um desvio de décimos de milímetro pode não ser notado imediatamente pelos operadores humanos. O sistema continua a trabalhar, aprovando peças que, na verdade, estão fora de especificação ou rejeitando peças boas. Os primeiros produtos com defeito podem escapar da fábrica, depois centenas. Em pouco tempo, milhares de itens com um problema sutil, mas crítico, podem estar a caminho dos consumidores. O custo de um recal massivo, a substituição de componentes defeituosos ou a perda de confiança do cliente pode ser astronômico. É um lembrete de que a automação, por mais avançada que seja, ainda depende da supervisão humana, não para ver cada peça, mas para monitorar a própria visão da máquina, garantindo que seus olhos digitais permaneçam calibrados e seus julgamentos precisos. É aqui que a manutenção preditiva e a inteligência artificial entram em cena como camadas adicionais. Sensores monitoram o desempenho das câmeras, a intensidade da iluminação e a temperatura dos componentes. Algoritmos de aprendizado de máquina podem ser treinados para detectar padrões de descalibração antes que eles se tornem um problema grave, alertando os técnicos para uma intervenção. Eles aprendem com os erros do passado, refinando continuamente os critérios de aceitação e rejeição, tornando a visão da máquina mais robusta e adaptável. O operador humano, antes um inspetor, torna-se um guardião da integridade do sistema, um maestro que orquestra a sinfonia de luz, movimento e dados. A automação industrial, por meio de seus sistemas de visão, não apenas acelera a produção ou reduz erros, ela redefine a própria ideia de perfeição e de falha no mundo físico. Ela nos mostra que a realidade industrial é construída sobre camadas de dados invisíveis, onde um pichel fora do lugar ou uma sombra inesperada pode determinar o destino de milhões de produtos. Essa tecnologia transforma decisões que parecem abstratas em movimentos físicos, rápidos e precisos, dentro de fábricas e armazéns que a maioria das pessoas nunca vê por dentro. E é essa capacidade de transformar o invisível em ação concreta, com consequências reais, que solidifica a automação como uma força silenciosa,
mas implacável, que já molda o mundo físico ao nosso redor, um movimento de garra robótica por vez.